Olá, sejam bem-vindos à TV Enem. Meu nome é Lívia Aragão, sou professora de redação e hoje estou aqui para dar dicas pertinentes quanto à estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Eu vou começar com a estrutura da introdução. A gente sabe que a introdução ela é muito importante, ela tem um papel fundamental em todo o texto dissertativo. Primeiro, por quê? Ela é porta de entrada. Então, se o texto, além de estar muito coeso, coerente, a sua introdução tem que estar de acordo com a temática que foi solicitada. Mas, obviamente, que antes da gente começar a falar de introdução, eu preciso chamar a atenção de vocês quanto a vários aspectos. O primeiro deles é quanto aos textos motivadores. Esses textos precisam ser lidos e considerados. Por favor, leiam com bastante atenção, grifem aquilo que vocês acharem mais importante e, na verdade, os textos motivadores eles estão ali para impulsionar você a critérios temáticos. Então, o texto motivador 1, ele diz sobre o quê? Grifa e faz um resuminho do lado. O texto motivador 2, idem, 3 e 4. Então, sempre são muitas informações bem interessantes que podem ser utilizadas no seu texto. Obviamente que você não pode copiar nada, mas sim pegar as informações mais importantes. Logo depois da leitura do texto motivador, você vai ler o tema. Tem que fazer a leitura na íntegra do tema. O último tema do Enem foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quais são as palavras principais dessa temática? Democratização? Sim. Cinema? Óbvio. Tem que falar da realidade do Brasil? Claro! Então eu vou falar sobre essa democratização. O cinema é democratizado? Existe uma problemática nesse tema? Existe o cinema para todos? Cinema é uma forma de cultura? Sempre faça perguntas temáticas para que você adentre ao tema da melhor forma possível. E a partir disso, faça um mapa conceitual. Coloque no papel, faça um plano de texto, porque aí você já abarca a competência 3 do Enem. Então, planeje seu texto para que ele tenha direção. O que primeiro eu vou colocar? O que colocarei na introdução? Por que será que o Enem pediu democratização do acesso ao cinema do Brasil? Existe realmente democratização? Vivemos de um mito da democratização? Existe cultura para todos? Será que todas as regiões do Brasil têm acesso ao cinema? Logo depois dessas perguntas, dessas respostas, dessas possíveis respostas, coloque isso no plano conceitual e a partir daí comece a escrever seu texto. A gente geralmente começa pela introdução. A introdução é o primeiro parágrafo, tem que ter mais ou menos 5 linhas e não esqueçam, as palavras mais importantes do tema, elas precisam estar nessa introdução. Geralmente se escreve a introdução colocando logo de início o problema, a problematização, pontua-se, que formam o primeiro período, e logo após os 2 próximos argumentos que são citados e serão desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Então veja, a introdução ela precisa ter mais ou menos 5 linhas. Pode ser um pouquinho menos com 4 ou um pouquinho mais, 7, no máximo 8 linhas. Ok? E ela pode ser de vários estilos. Você pode utilizar como definição, como oposição, palavra seguida de explicação, alusão histórica, esquema básico, circuito. Então tem vários exemplos de introdução que vocês podem utilizar. E eu vou começar primeiro com definição. Espero que vocês gostem dessa definição e se conseguir fazer de uma forma com logicidade, que opte por esse modelo. Vou mostrar para vocês aí, fiquem ligados e acompanhem minha leitura. Primeiro por definição, e eu escolhi o tema corrupção. Definir corrupção ela é muito fácil e você pode começar dessa forma porque já mostra qual o problema da sua dissertação para o leitor. Vejam aí, acompanhem comigo. A corrupção pode ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagens indevidas, omitindo práticas que, à luz do judiciário, são consideradas crimes. Assim, como a expressão já diz, corromper é tornar pútrido. Então, gente, veja que fazendo definição é uma estratégia de introdução que pode ser muito pertinente para o seu projeto de texto.
tem outro modelo. Então, o próximo modelo seria por oposição. A gente sabe que tem temas que tem dois lados da questão, que você pode ser contrário, outras pessoas a favor, como, por exemplo, o aborto. Vamos fazer também a leitura de uma introdução por oposição. Vamos lá? Na atual conjuntura do mundo globalizado, discute-se bastante acerca da legalização do aborto. Agora vamos ver a oposição que o aluno vem apresentando. Se por um lado isso parece ferir os direitos humanos de uma criança, por outro parece ser a solução para a gravidez indesejada. Então veja que nessa introdução ele já coloca dois lados. E você vai discutir esses dois lados logo abaixo no seu desenvolvimento, ok? O terceiro que eu trouxe para vocês é com perguntas. Também é uma introdução que você pode fazer e que facilita a construção dissertativa. Vou ler para vocês. Em uma cultura em que o carro é visto como um dos mais importantes objetos na construção identitária, não é estranho que se prefira ele ao transporte público. Assim, quais são os efeitos que essa ação pode provocar na mobilidade urbana? Por que tanto descaso das autoridades em relação a esse setor? E como solucionar esse problema? Então veja que o aluno ele fez 3 perguntinhas. A primeira pergunta ele pode responder no desenvolvimento 1, a segunda pergunta no desenvolvimento 2 e a terceira ele já pede solução para o problema, que ele deve apresentar na conclusão, que é o último parágrafo da redação dele. Ok? Também uma estratégia bem interessante. O próximo, eu trouxe para vocês o esquema básico da dissertação, que é uma introdução muito básica. É você primeiro apresentar o problema, colocar argumento 1 citado, argumento 2 também e, por fim, se você quiser, um terceiro argumento também citado na sua introdução. Vamos ler? Em pleno século XXI, o homem ainda não solucionou problemas que atingem a todos, pois existem populações imersas em completa miséria, a paz é interrompida frequentemente por conflitos internacionais. Além do mais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então veja que nessa introdução ele apresenta o problema, coloca o primeiro argumento que foi a miséria, o segundo argumento que foi a paz e o terceiro argumento ele coloca o desequilíbrio ecológico. Então veja que tudo isso será discutido logo abaixo nos desenvolvimentos. Tem outro exemplo que é de alusão histórica, muito pertinente, principalmente se você domina a disciplina de História, Geografia e consegue fazer toda essa apreensão linguística na sua introdução. Vou ler para vocês. O papel da mulher no século XXI tem ganhado destaque e importância em diversos âmbitos sociais. Ademais, a luta para legitimar e assegurar os direitos das mulheres perpassou por diversas décadas e essa busca incessante pela igualdade social é oriunda de uma sociedade machista e patriarcal. Então, o tema que eu escolhi para a alusão histórica foi mulher. Veja que o aluno falou das diversas décadas de sofrimento da mulher e ainda propõe discutir a sociedade patriarcal e machista, fazendo essa alusão à história. Ok, gente? Outro seria a frase seguida de explicação. Vou ler para vocês. Vergonhoso é o que define a atuação do judiciário quando se observa julgamentos que favorecem alguns cidadãos, assim deixando esse sistema desacreditado e tornando a impunidade cada vez mais frequente no Brasil, principalmente em casos que envolvem políticos que deveriam lutar pelos direitos sociais. Então veja que primeiro vem uma frase, vem uma palavra, vem uma ideia, pode ser até uma expressão e logo depois você explica por que você usou essa expressão ou essa palavra. Nesse caso aí foi vergonhoso. Aí você vai explicar por que você acha vergonhoso toda essa situação. Também é uma estratégia interessante para começar um texto. E por fim, eu trouxe para vocês o circuito. Vamos ver como é que é o circuito? Olhe o circuito como começa. Começa com a ideia de algum teórico e depois dessa ideia você vai desenvolver a sua introdução. Não sou descendente de escravos. Eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Quanto Macota Valdina Pinto, que é brasileira professora, militante do movimento negro, exclama essa frase, ela desmascara a tradição que cristaliza a identidade negra numa história de subordinação e desumanização.
Desse modo, ficou estabelecida a necessidade de uma revisão historiográfica da escravidão, bem como a reformulação de ensino nesse período. Assim, em uma cultura marcada pelo mito da democracia racial e pela relativização do preconceito, o racismo é ferramenta para a manutenção de uma estrutura política. Então, esse tipo de introdução, o aluno colocou a ideia de um teórico, de um sociólogo, nesse caso aqui de uma militante, e logo depois explicou a ideia dela e jogou também 2 argumentos que serão discutidos mais no desenvolvimento, ok? Obrigada, um beijo e até mais!